Agora nós vamos terminar o capítulo 1 dessa primeira sessão sobre a oração cristã. Nós terminamos no encontro anterior o significado do que é bendizer, o que é adorar e o que é suplicar. E hoje, com mais esses 3 itens, nós terminamos o capítulo 1, vendo o que significa interceder, a oração de intercessão, o que é ação de graças, isso é fundamental mesmo, porque é o ápice da vida cristã, e o que é louvar a Deus e por quê, os motivos. Então, nesses 3 itens aqui, nós terminamos esse capítulo 1. Vamos lá? Vamos ver primeiramente o que vem a ser a oração de intercessão, que é diferente de súplica. A súplica é em nome pessoal, a intercessão em favor dos outros. Vamos ler. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo. Ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Hebreus capítulo 7. O próprio Espírito Santo intercede em nosso favor, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos, como nos ensina Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. Essa intercessão nos conforma de perto com o coração de Jesus. Conformar é pegar a forma. Assim como um líquido, ele pega a forma do recipiente que o recebe, Se é uma jarra, se é uma forma redonda, retangular, da forma que for, o que você colocar ali, uma massa ou um líquido, pega a forma. Isso que é configurar, conformar com Jesus Cristo. Então, como Jesus é o único intercessor, é Ele que veio aqui para interceder por nós junto a Deus, e Ele se tornou um homem, Ele é um homem que está junto com Deus, é um homem-Deus, mas Ele é um homem que passou por toda a vida terrestre aqui, com suas dificuldades, com suas perseguições, com suas provações, com suas alegrias e tristezas, até a sua execução, a pena de morte. Deus, na pessoa do Filho, viveu intensamente a sua natureza humana. E assim ele se torna o único sacerdote, como nos explica admiravelmente a carta aos Hebreus. Ele é o único sacerdote perfeito, porque ele não tem pecado. É um homem perfeito, porque não tem pecado. Todas as demais criaturas, com exceção de Maria, que foi preservada do pecado desde a sua concepção, mas todos nós somos pecadores. Jesus não tem pecado. Então Jesus, ele se torna esse sacerdote, aquele que intercede junto a Deus em nosso favor. E isso por amor. E quem que é o amor? O amor é o Espírito Santo, ele também intercede por nós. É esse o significado dessa conformidade nossa com Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós. E quando nós intercedemos, nós estamos intercedendo em nome de Jesus Cristo, que é o Salvador. Continua a explicação aqui, vamos ler. Interceder, pedir em favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa
daquela de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Filipenses 2. E até reze por aqueles que lhe fazem mal. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente a forma de partilha. O apóstolo Paulo as faz participar assim do seu ministério do Evangelho, mas também intercede por elas. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras, por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral. Carta a Timóteo. Pelos que perseguem, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho. Então a intercessão é pelo outro, desde Abraão, desde os patriarcas, toda a Sagrada Escritura atesta o que vem a ser interceder a Deus pelas pessoas em geral. E essa intercessão se conforma com a intercessão daquela de Cristo, porque Ele é o único que intercede. Quando nós intercedemos por outras pessoas, pedimos por outras pessoas, nós estamos pedindo por Cristo. Então, vem aqui essa advertência. A gente não deve rezar apenas para si. Isso praticamente um egoísmo, é um individualismo. Paulo, em Filipenses, nos lembra isso. Não é pedir apenas para si, que é a oração de súplica, que é válida, claro, mas não pode parar aí. Nós também temos que rezar pelos outros. E aí vem, por quem que a gente deve rezar? Só por aqueles que a gente gosta deles? Só pelos nossos amigos? Interceder só em favor dos nossos familiares? Às vezes acontece com isso conosco, católicos, que nos dirigimos a Deus pedindo em nosso favor, pedindo por nossos amigos, pedindo por nossos familiares, e paramos aí. A Igreja nos ensina, desde as Sagradas Escrituras, que nós devemos rezar por todos. Aqui na primeira carta ao Timóteo, já somos lembrados disso, né? Não há fronteiras, Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto a pessoa está respirando, ou seja, até o último momento da sua vida, a pessoa é convidada a se converter. Então nós intercedemos por todos, inclusive pelos reis, pelos tiranos, por pessoas inescrupulosas, assassinos que sejam, por bandidos. Sim, às vezes o cristão acha que pode colaborar ou concordar com a pena de morte. Bandido bom é bandido morto. Às vezes essas ideologias estranhas que não são evangélicas, essas ideologias que não são valores cristãos, entram na nossa cabeça. Não pode. Nós rezamos por todos, inclusive pelas autoridades, mesmo que a gente não goste delas, mesmo que elas estejam nos prejudicando, mesmo que essas pessoas estejam nos perseguindo, regimes totalitários, pela salvação da todos, inclusive aqueles que recusam o Evangelho, recusam Deus, etc. Isso é interceder, não apenas aquela oração de súplica que é pessoal, apenas por mim, por meus parentes, por meus filhos, minha mulher, meu esposo, sei lá. Não, interceder, a Igreja faz isso. Tem as preces dos fiéis, por exemplo, na Santa Missa, é uma intercessão em geral, né, que não vê fronteiras. Depois de vermos então o que vem a ser de fato interceder com Cristo, por Cristo, em Cristo, o único intercessor, nosso Salvador,
vamos ver o que é dar ação de graças. Vamos ler. A ação de graças caracteriza a oração da igreja, que, celebrando a Eucaristia, manifesta e se torna mais aquilo que ela é. Com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para a sua glória. A ação de graças dos membros de Cristo participa daquela ação de graças de sua cabeça. A cabeça é o próprio Jesus Cristo. O corpo místico da igreja deve viver a Eucaristia, o ápice da vida cristã. Tudo que a igreja faz, toda a história, né, que a gente chama de economia da salvação, ela se concentra na Eucaristia. Todas as ações pastorais, quantas pastorais a igreja tem, né? Não precisamos aqui nem citar exemplos. Pastorais para a família, para a juventude, para as crianças, né? Movimentos em geral, todas as associações, congregações, institutos de vida consagrada, querem levar as pessoas para ficar em torno do altar e celebrar a ação de graças, porque Eucaristia, o significado dessa palavra que é grego, desde as origens, o significado de Eucaristia é ação de graças, agradecer a Deus, dar graças a Deus pela vida, pela salvação, pela sua misericórdia, por Deus, porque da forma como Ele é, que nós nem entendemos, não é tanto por aquilo que Ele faz, como nós vemos aqui, mas aquilo que Deus é. Deus é essencialmente bom, misericordioso, feliz, e Ele quer os seus filhos, que Ele adota no batismo, junto a Ele para sempre. Então é agradecer para a glória de Deus, agradecer continuamente, seja na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, como nós vamos ver ainda aqui dentro dessas explicações do Catecismo da Igreja, no seu magistério, a respeito da oração de ação de graças. Leia comigo. Como na oração de súplica, todo acontecimento e toda necessidade podem se tornar oferenda de ação de graças. As cartas de São Paulo frequentemente começam e terminam com uma ação de graças, e o Senhor Jesus sempre nela está presente. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Com mais esse parágrafo, então, nós já terminamos aqui mais esse item, a oração de ação de graças. Agradecimento, né? Lembram daquele episódio, né, de Cristo curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer e conseguiu a salvação? Pode ser que às vezes a gente, por exemplo, na Eucaristia, que é a ação de graças, a gente vai, comunga, recebe o corpo e o sangue de Cristo, que é a Eucaristia, a nova aliança. É nessa aliança que nós temos que permanecer para a glória de Deus. A gente volta para o banco e só fica na oração de súplicas. Nem chegamos perto da oração de intercessão. E às vezes, se fizermos neste momento
uma oração de ação de graça, de agradecimento a Deus, ela vai ser curta. Nossa, não está certo. A gente dá mais valor à oração de súplica, que é pedir para si, para os seus familiares, pedindo saúde, pedindo isso ou aquilo, prosperidade até. E esquecemos essas outras orações, a de intercessão. Esquecemos de rezar com mais afinco pela igreja, pela salvação da humanidade, pela implantação do reino de Deus. E agradecimento. Será que nós passamos o dia nessa oração de ação de graças, agradecendo a Deus, colocando-nos nos braços, no colo de Deus, que é tudo para nós? Quem está com Deus está com tudo, não precisa de mais nada. Por isso que a gente disse agora mesmo, seja na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. Por quê? Porque é o casamento de Cristo com a sua igreja. E a igreja somos nós. Nós somos a esposa de Cristo e Jesus é esse marido perfeito, esse esposo perfeito que morreu para salvar a sua esposa, que somos nós. Então esse agradecimento, essa ação de graças que se dá na Eucaristia, ela tem que ser plena. E é isso que nós sempre esperamos, né, que aconteça com todos nós que queremos estar com Cristo, por Cristo e em Cristo. E isso é a doxologia da missa que nós vamos ver agora, nesse último item do nosso encontro hoje, que é louvar a Deus. O que é louvar a Deus continuamente, 24 horas, mesmo dormindo? Vamos ler? O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que o Deus é Deus. Canta-o pelo que ele mesmo é, lhe dá glória por aquilo que ele é, mais do que por aquilo que ele faz. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. Por ela, o Espírito se associa a nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho ao Filho único, em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é sua fonte e seu término. Existe um só Deus, o Pai, do qual vêm todos os seres e para o qual nós existimos. 1 Coríntios capítulo 8. Então, louvar a Deus pelo que Ele é, não tanto pelo que Ele faz. Nós não entendemos, né, esse mistério de Deus, mas nós o vivemos na fé. Na fé. Nós ainda não o vemos. Nós vamos vê-lo face a face, gozar essas maravilhas eternamente, viver em Deus, numa felicidade absoluta, como filhos que somos e fomos adotados pelo batismo, esse sacramento de salvação que Cristo nos trouxe, Ele mesmo dando o exemplo da necessidade do batismo, se passando pelas águas do Rio Jordão, por João Batista, ele que não precisava, mas mostrando como que é necessário nós nos sermos batizados para sermos adotados por Deus. Sendo adotados por Deus, com essa fé que nós temos que cultivar todos os dias, nós estamos antecipando, já aqui na terra, as glórias que Deus vai nos proporcionar na vida eterna. O que mais nós queremos é viver para sempre. Ninguém quer morrer e a gente vai viver, porque Deus é fiel, Ele cumpre o que promete. Então nós glorificamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, de quem nós somos totalmente dependentes e com alegria. Por quê? Porque Ele é Pai amoroso, misericordioso, bondoso, compassivo e todos esses atributos que, apesar das nossas limitações, nós sabemos que Deus
tem, né? Continuando, vamos ler. São Lucas menciona muitas vezes em seu evangelho a admiração e o louvor diante das maravilhas de Cristo. Chama a atenção também para as ações do Espírito Santo que estão nos Atos dos Apóstolos. A comunidade de Jerusalém, o paralítico curado por Pedro e João, a multidão que com isso glorifica a Deus, os pagãos da Pisídia que se alegraram quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Atos 13. Então nós temos já na plenitude do tempo, tanto com Jesus Cristo presente entre nós, como na igreja em formação dos primórdios do cristianismo, o quanto que as pessoas admiravam, ficavam encantadas com Jesus e seus feitos, inclusive da igreja dos apóstolos, e glorificavam a Deus. Isso é louvar a Deus por suas imensas maravilhas que realiza conosco. Vamos continuar, veja aí. Recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração. Efésios 5. Como os escritores do Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs releem o livro dos Salmos, cantando nele o mistério de Cristo. Na novidade do Espírito, elas compõem também hinos e cânticos a partir do acontecimento inaudito que Deus realizou em seu Filho. A sua encarnação, a sua morte vitoriosa sobre a morte, a ressurreição e a ascensão à sua direita. É dessa maravilha de toda a economia da salvação que brota a doxologia, o louvor de Deus. A começar então dos salmos que nós utilizamos todas as vezes, né, que estamos na missa. Não existe missa sem a utilização de salmos. Não existe. É parte fundamental da Santa Missa. Porque com esses hinos tão maravilhosos, né, a oração da igreja, inclusive, nós vemos o mistério de Cristo, nós enxergamos Cristo na história, como a gente sempre lembra, a história cristocêntrica. Quando na transfiguração aparece Jesus, Moisés e Elias, ele é o fundamento de todas as escrituras, do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Então a gente canta, a gente celebra, a gente se alegra. Aleluia! Louvai Javé, louvai Deus, aleluia! É o significado desse louvor que nós expressamos também em todas as missas, em todas as orações eucarísticas que terminam com essas palavras, logia, doxo, de louvor, doxologia, palavras de louvor, que é por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Todos nós recitamos isso em todas as missas. E, por fim, esses dois últimos parágrafos para nós terminarmos esse capítulo de hoje. Vamos ler. A revelação daquilo que deve acontecer em breve, o Apocalipse, é comunicada pelos cânticos da liturgia celeste, mas também pela intercessão das testemunhas, mártires, os profetas e os santos, todos os que foram degolados na terra em testemunho de Jesus. A multidão imensa daqueles que vindo da grande tribulação nos precederam no reino, cantam o louvor de glória daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Em comunhão com eles, a Igreja da Terra canta também esses cânticos na fé e na provação. No pedido e na intercessão, a fé espera contra toda esperança e dá graças ao Pai das luzes, do qual desce toda dádiva perfeita. A fé é assim, puro louvor. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. É a oferenda pura de todo o corpo de Cristo, para a glória de seu nome. Segundo as tradições do Oriente e do Ocidente, ela é
o sacrifício de louvor. Aqui a gente lembra aquele dogma que nós professamos, né, no credo, a comunhão dos santos. Aqui são citados, por exemplo, as testemunhas. A palavra mártir significa testemunha. Não apenas aqueles que derramam seu sangue, que aceitam ser executados, mortos, degolados, mas defendem a sua fé com a própria vida. Testemunhas, mártires somos também nós, ao vivermos essa fé em Jesus Cristo e o testemunharmos, renunciando a todas as mundanidades, os prazeres e os caminhos errados, na provação, nas dificuldades, nas perseguições. Nós todos somos testemunhas de Deus, testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho e, portanto, também se aplicam a nós a palavra mártir ou mártires. Mas é claro que na comunhão dos santos estão todos os filhos de Deus que estão já nos céus, na glória eterna, que nos precederam, como aquelas pessoas que se encontram ainda na expiação, no purgatório, e nós que estamos aqui na chamada igreja padecente ou militante, padecente o purgatório, militante aqui na terra, ainda estamos a caminho dessa glória eterna. Então todos nós somos chamados de santos, sim. Santos não são somente aquelas pessoas canonizadas. Cânon, como nós sabemos, é uma lista oficial daqueles que a igreja já reconhecem estarem no céu. Mas todos nós, por sermos filhos do único santo, santo 3 vezes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós somos filhos dele. Então nós também somos chamados de santos nas Sagradas Escrituras, inclusive. Então essa comunhão dos santos continua sempre louvando e glorificando a Deus. E onde tudo isso se resume? Na Eucaristia. A Eucaristia é o sacrifício perfeito, é o sacrifício de louvor, onde se reúnem todas as formas de oração. É ali que nós nos encontramos no único sacrifício redentor, que é a Santa Missa. Terminamos assim o capítulo 1 e já no próximo encontro continuaremos, já no capítulo seguinte dessa primeira sessão da 4ª parte do Catecismo. Continue sempre que possível, em qualquer horário do seu dia ou da noite, se formando nas coisas de Deus, relembrando o nosso catecismo. Isso é fundamental para cada vez mais nós termos essa ascensão espiritual na proximidade de Deus. Fique sempre com Ele, fique com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.